Sou o Mário Vilas Boas e este é mais um vídeo do meu canal YouTube. No vídeo de hoje, o assunto é pedofilia. Está havendo uma campanha no mundo inteiro para a legalização da pedofilia. Olavo já havia nos avisado que isso iria acontecer. Parecia um absurdo, mas está acontecendo agora. E aparentemente como uma etapa dessa legalização, está se colocando agora que a pedofilia deve ser encarada como uma doença e não como um crime. E eu quero falar um pouco sobre essa questão. Devemos considerar a pedofilia como uma doença, como um crime, as duas coisas? Como encarar isso? Bom, a primeira coisa que a gente precisa saber para responder essa pergunta é a definição exata das palavras. Como sempre, a esquerda globalista manipula a linguagem para gerar confusão e com isso fazer com que as pessoas não saibam, afinal de contas, o que está sendo discutido. Então, a primeira coisa a fazer é definir claramente o conceito do que nós estamos falando. Do que nós estamos falando? Vamos começar com a palavra pedofilia. O que significa pedofilia? O prefixo pedo significa criança. É o mesmo de pediatra e coisas desse tipo. Filia significa atração. Então, aquele que tem pedofilia é aquele que tem atração por crianças. E quando esse termo é utilizado para pessoas, a atração de que se está falando é a atração sexual. Então, o que é o pedófilo? Pedófilo é aquela pessoa que sente atração sexual por crianças. Ele olha para uma criança, ele a deseja sexualmente. Ele tem sonhos eróticos de sexo com criança, ele pensa isso, ele deseja isso. Pergunto a vocês, isso é crime? Não, meus amigos, isso não é crime, isso é doença. Veja, enquanto isso estiver apenas na cabeça da pessoa, enquanto a pessoa estiver apenas desejando o sexo com a criança, não há crime. Crime existe apenas quando a pessoa sai da esfera do sentimento pessoal e tenta materializar este desejo. É isso que, a primeira coisa, as pessoas estão confundindo pedofilia, que é uma doença, com prática de sexo pedófilo, que é crime. São coisas diferentes. A segunda coisa que as pessoas estão confundindo é a pessoa, por ser doente, é inimputável. Aí é que é importante dizer isso. Todo doente é inimputável exclusivamente por ser doente? A resposta é não. Não é. Os inimputáveis são aqueles que não têm capacidade de ter uma representação correta da realidade. Então, as doenças que causam inimputabilidade são apenas aquelas que afetam a percepção da pessoa, de modo a tornar a pessoa incapaz de compreender a realidade que está à volta dela e sobre a qual ela está atuando. Então, um louco psicótico que olha para uma pessoa e vê um monstro ou vê um animal perigoso e ataca e tenta matar essa pessoa achando que está tentando matar uma coisa monstruosa, um animal perigoso, etc. e tal, esta pessoa é inimputável. Ela não pode ser responsabilizada criminalmente por matar ou tentar matar essa pessoa que ela tentou. Por quê? Porque ela não tinha a percepção correta da realidade. Bom, ela não pode ser responsabilizada. Então a gente faz o que com ela? Ah, coitadinha, deixa solto? Não, não é isso não. Tá, ela é inimputável, mas é um risco para a sociedade.
Então o que tem que ser feito com ela? Tem que ser colocada no manicômio judicial. Agora as pessoas acharam que manicômio judicial é um nome feio, ficam querendo arranjar eufemismos, chamar de outra coisa. Pode chamar do que quiser, mas é manicômio judicial. Tá? Então, a pessoa que não tem a capacidade de ter um entendimento correto da realidade à sua volta e que, por esta falta de capacidade, ela comete atos que seriam criminosos se ela tivesse a percepção correta, essa pessoa é um risco para a sociedade e tem que ser isolada da sociedade para tratamento psiquiátrico. E o local para isso, antigamente se chamava manicômio judiciário, agora eles tentam encontrar nomes mais bonitos, mas é a mesma coisa, é o manicômio judiciário. Então, a questão é a seguinte, voltando. O pedófilo é um criminoso? Vamos lá. No sentido estrito do termo pedófilo, ou seja, aquele sujeito que olha para uma criança e sente atração sexual por ela, se ele parar aí, ele é um doente. Apenas e tão somente um doente. Deve fazer um tratamento? Vai da questão dele. Se ele acha que isso está incomodando, ele deve procurar se tratar. Ele não deve ser obrigado a fazer um tratamento, a não ser que isso o incomode. Tá? A gente precisa entender que o correto, tá, é um homem sentir atração por uma mulher adulta, sexualmente madura e capaz de decidir por si mesmo o seu próprio destino. A mulher sentir atração por um homem maduro, sexualmente maduro, capaz de decidir por seu próprio meio. E deve buscar o sexo com essa pessoa apenas se essa pessoa consentir. Isso é o correto. Qualquer coisa diferente disso é doentio. Homem que sente atração sexual por outro homem, mulher que sente atração sexual por outra mulher, é doentio. Homem que sente atração por criança pequena, é doentio. Homem ou mulher que sente atração por cadáver, necrofilia, é doentio. Homem ou mulher que sente atração sexual por animais, é doentio. Tudo isso é doentio. Agora, a questão é a seguinte: uma coisa é a atração que você sente, outra coisa é como você lida com essa atração. Tá? Então, você sente atração, aquilo é uma doença. Você deveria se tratar, a não ser que você consiga conviver com essa doença sem causar problema para ninguém. Tá? Aí não precisa de tratamento. Agora, se você começa a praticar essas coisas, bom, homossexualismo entre duas pessoas adultas sem que ninguém esteja forçando ninguém a fazer, isso é uma coisa aceitável, as pessoas podem praticar, embora isso seja doentio, isso é uma coisa com a qual dá para conviver. Agora, esses outros comportamentos não dá para conviver. Então, ou a pessoa põe na cabeça de que não vai fazer isso nunca, por mais que sinta vontade de fazer, não vai fazer isso nunca, no máximo se masturbar com isso, ainda seria aceitável, mas jamais buscar a prática sexual desse tipo, ou então busca tratamento. Agora, o que não é aceitável não é a pedofilia ou esses outros desvios que eu mencionei. Tá? O que é condenável é a prática desse tipo de coisa. E é isso que precisa ficar bastante claro na cabeça das pessoas. A prática do sexo pedófilo é que deve ser coibida de qualquer maneira, porque é uma prática antissocial e inaceitável. Então eu queria apenas fazer esse vídeo para mostrar que, mais uma vez, a esquerda globalista internacional está tentando manipular as palavras para gerar confusão. Pedofilia é doença? Sim, pedofilia é doença, enquanto estiver apenas afetando o desejo da pessoa. Agora, quando esse desejo é materializado na forma
de sexo pedófilo torna-se crime. E não adianta dizer, coitadinho que ele é doente. Não, é crime e não pode ser admitido. Esse foi o vídeo de hoje.